Boa noite, amigos, amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos então rezar, antes da gente entrar no tema de hoje, para que o Senhor nos ilumine mais uma vez, nos acompanhe, possamos fazer mais um vídeo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina através do Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, pedindo a intercessão de nossa mãe, a Maria Santíssima, para que possa interceder por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Espero que todos estejam na santa paz, com saúde, na graça do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar sequência, então, ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos fazendo toda sexta-feira. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo. Nós paramos, o último parágrafo que nós demos do Catecismo foi o 451. O 452 é um resumo, junto com 453, 454 e 455. Quando é resumo, eu não leio, porque é uma repetição. Então, eu peço para vocês lerem em casa, quem tem o catecismo, ok? E eu sempre pulo, para poder não ficar aquela coisa repetitiva que eu já falei, tá bom? Hoje, nós vamos, então, para o parágrafo 456 do Catecismo da Igreja Católica. Está na página 128 do Catecismo Amarelinho. Repetindo, página 128, parágrafo 456. Nós estamos estudando sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o que na teologia nós chamamos de cristologia, ou seja, o estudo de Cristo, ok? Qual é o nosso assunto de hoje sobre Jesus Cristo? Diz assim o Catecismo, é o subtítulo. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então, isso é um dogma de fé, que Jesus ele foi concebido por virtude, por obra do Espírito Santo, ou seja, ele não foi concebido por um homem, porque nenhum homem, nenhum sêmen humano poderia dar vida ao Filho de Deus. Seria um homem comum. E Jesus é homem e é Deus. Então, ele se encarnou como homem, mas sem deixar de ser Deus. Então, ninguém poderia fazer isso. Por isso é o homem mais santo que estivesse na face da terra, que não conseguiria fazer isso. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo engravidou a Virgem Maria, ok? E diz aí que que Jesus nasceu da Virgem Maria, ou seja, um dogma de fé, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, que eu também já fiz um vídeo aqui sobre isso, ok? E também, mais para frente, nós vamos ver o que o Catecismo fala sobre a chamada Mariologia, o estudo da Virgem Maria. Mais para frente, se Deus quiser. Vamos continuar no estudo de Cristo aqui. Aí diz assim, o Filho de Deus se fez homem. Olha que interessante. Deus, ele se encarna como homem. Isso para Deus é uma humilhação, já expliquei isso. Porque Deus é um espírito perfeito. Então, ele, como diz São Paulo, ele resolveu se abaixar, diz a carta aos Filipenses. Deus se abaixou.
numa natureza humana totalmente estragada, que a nossa natureza foi estragada pelo pecado original, mas Deus quis nascer na nossa natureza humana, decaída para quê? Para nos redimir. Esse foi o motivo. Por isso que Jesus fala lá na carta aos Hebreus: Pai, me dá um corpo para que eu possa salvar esse povo. Então, por isso que Jesus se encarnou como homem na nossa carne estragada. O grego diz que é uma palavra chamada sarkis, ou seja, a carne que apodrece. Então, olha o amor de Deus por nós. Ninguém pode reclamar, gente, do amor de Deus, até onde Deus foi capaz de chegar. Se humilhar, se abaixar, para poder, por amor a cada um de nós, para nos salvar. É isso que nós vamos ver hoje, ok? Porque o verbo de Deus se fez carne. É isso que nós vamos aprender hoje. E nós vamos celebrar a Páscoa daqui a pouco. Está perto de celebrar a Páscoa. Então, nós vamos entender todo esse contexto. Que bom, né, que a gente está estudando isso já se aproximando da Páscoa, né? Já parece, né? Não é uma coincidência, porque para Deus não existe coincidência. Existe o quê? Providência divina. Então, nós estamos estudando esse assunto que nós vamos aprofundar agora e celebrar também na Páscoa, tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo 456 do Catecismo. Com o credo niceno-constantinopolitano, lembra que eu fiz aqui um vídeo sobre o credo? Eu expliquei a diferença do credo símbolo dos apóstolos, que é aquele menor que a gente reza em toda a missa de domingo, é obrigatório rezar, e aquele credo maior, que é o chamado credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Foi os dois primeiros concílios da igreja. Olha, outra coisa interessante. O nosso próximo assunto é os concílios da igreja. No próximo vídeo que a gente vai gravar, eu vou começar a estudar com vocês os concílios da igreja. Foram 22 concílios, tá? Até hoje, na história da igreja, nós vamos dar uma passada por esses concílios. Então, aqui, o Catecismo diz que o credo niceno-constantinopolitano, que foi os dois primeiros concílios, o de Nicéia e o de Constantinopla, tá? O de Nicéia foi no ano 325, depois de Cristo, e o de Constantinopla no ano 381, depois de Cristo. Então, nós vamos, se Deus quiser, poder estudar tudo isso direitinho. Se Deus quiser, nós vamos estudar. Respondemos confessando: e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Está falando da pessoa de Jesus, tá, gente? Desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Isso está lá, então, no que nós chamamos de credo niceno-constantinopolitano. Eu penso que aí não tem muita coisa para a gente falar, não, que eu já expliquei aqui, né, nesses vídeos sobre o credo. E agora, eu já dei mais ou menos aí uma explicada, uma pincelada sobre essa questão, tá? Então, vou só repetir. E por nós, homens e mulheres, tá? Quer dizer, a natureza humana, e para a nossa salvação, desceu do céu, Jesus desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, um dogma de fé, a encarnação do Verbo e a virgindade perpétua de Nossa Senhora, que eu também já fiz um vídeo aqui. E se fez homem. Então, Jesus, isso também nós vamos estudar também nas próximas aulas, nós vamos estudar essa questão de Jesus ter as duas naturezas, ou seja, a divina e a humana. Tá? Então, ele continua sendo Deus, sempre foi Deus, tá? Jesus sempre existiu no seio da Trindade, só que ele se encarnou como homem. O Pai e o Espírito Santo, eles não têm um corpo, tá? Eles são espíritos, tanto o Pai quanto o Espírito Santo. Mas o Filho não, Jesus se encarnou. Então, Jesus, até hoje, ele tem uma carne humana, só que é uma carne glorificada, porque ele está glorificado. Então, Jesus, por isso que a gente fala, né? Jesus subiu, está à direita do Pai, não é? Porque a majestade de Cristo, mas ele está à direita do Pai como homem. Ele é Deus, mas ele também é homem. Por isso que ele é um mediador, diz a Bíblia, entre Deus e o homem, porque ele tem as duas naturezas. A divina, ou seja, ele é Deus, mas também é um homem. Então, esse ser divino que está à direita do Pai, que se encarnou no seio da Virgem Maria,
Ele continua hoje vivo, ressuscitado à direita do Pai, com as duas naturezas. Ele não perdeu a natureza humana. Muita gente pode achar que agora no céu Jesus só é Deus. Não. Jesus é Deus e é homem. Ok? Isso é interessante. Jesus não é só Deus. Jesus é Deus, mas também é um homem. Ok? Interessante isso. Então, esse é o parágrafo 456. O 457 diz assim: o verbo se fez carne. Isso está lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14. É muito bonito esse texto. Eu sempre gostei muito desse texto de São João. O verbo, ou seja, a palavra de Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que é bonita a oração do Ângelus, que a gente rezava todos os dias às 6 da tarde, né? E o anjo do Senhor anunciou a Maria, né? E ela concebeu do Espírito Santo. Aí depois fala, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Aí depois a gente rezava a Ave Maria. Eu sempre via meus avós rezando isso. Pena que acabou nas rádios a oração do Ângelus, às 6 da tarde. É muito importante, muito bonita essa oração. Então diz aqui, o verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Então, a nossa reconciliação com Deus foi porque Jesus se fez homem. Porque o homem perdeu isso por causa do pecado lá de Adão e Eva. Então, Jesus nos reconciliou novamente com o Pai e agora a ponto da gente poder novamente chamar Deus de Pai, coisa que a gente não podia fazer no Antigo Testamento. Tá? Foi ele, Jesus, que nos amou e... Não, está aqui falando de Deus, tá? Desculpa. Foi ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Está na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 10. Então, muito bonito esse texto, essa passagem de São João, né? Deus nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Ou seja, ele veio pagar a nossa dívida no nosso lugar. Na cruz, Jesus pagou a dívida que a gente tinha com Deus. E qual era essa dívida? Ir para o inferno, porque o demônio tinha poder sobre nós. Quem tentou Adão e Eva lá? No Gênesis, foi o demônio. E Adão e Eva caíram. Então, quem que nos resgatou? Jesus Cristo, no lenho da cruz. Por isso a importância da cruz. Por isso a importância do crucifixo, que nós usamos, que muita gente fala, né, que não se deve usar, nada disso deve se usar, é sacramental. É para a gente lembrar dessa reconciliação. Aonde a cruz é um símbolo de derrota. Pelo contrário, era realmente, antes de Cristo, era um símbolo de derrota. Mas através de Jesus Cristo, a cruz é um símbolo de vitória. Foi lá que Jesus nos reconciliou com Deus. Então, você deve ter o seu crucifixo na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Agora querem tirar os crucifixos dos estabelecimentos públicos. Né? É o paganismo que está voltando. Tá? Então, vamos tirar Jesus, né? A cruz de Cristo. Inclusive, é usada até para exorcismo. O demônio tem medo da cruz. Ok? Então, nós devemos, sim, colocar as cruzes em todos os lugares. Tá bom? Por quê? É um símbolo de vitória. Foi lá que Jesus nos reconciliou com o Pai. Ok? Continuando aí. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 14. Este, agora está falando de Jesus, apareceu para tirar os pecados. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 5. Então, gente, Jesus não veio para outra coisa. Jesus veio para nos salvar. Então, Jesus não veio para igual esse povo aí de hoje, né, que fica aí pregando o Jesus da prosperidade, o Jesus da autoajuda, como dizia o Padre Léo, o Cristo da nova era. Né? Não, Jesus veio para quê? Para nos salvar. Ele é o Salvador. Ele não veio para outra coisa. A missão de Jesus é essa. O nome dele nós já falamos aqui. Deus que salva. Salva de quê? Ele apareceu para tirar os pecados.
Então, Jesus não veio para outra coisa, gente, tá? Mas como se Jesus morreu na cruz para tirar os nossos pecados e a gente continua pecando? Veja, Jesus deu para nós o perdão dos pecados. Ele conseguiu para nós o perdão diante de Deus. Agora você tem que fazer a sua parte, meu amigo. Tá? Esse aí é o que as pessoas não entendem. Ah, Jesus já me salvou, então eu fico de braços cruzados e pronto. Não. Agora vem a sua parte. Jesus conseguiu para você o perdão. Se você se arrepender, Jesus te perdoa. Por isso que ele derramou até a última gota do sangue dele. Agora você tem que fazer a sua parte. Ok? É aquilo que São Paulo fala. Se você está de pé, cuidado para não cair. Para você não voltar àquela vida velha de pecado. Ok? Então, você agora, meu filho, você agora precisa arregaçar as mangas e, vamos dizer assim, fazer a sua parte. Jesus já fez a dele. Tá? Por isso que existe o quê? Que existe o inferno. Porque a liberdade, Deus não toca na sua liberdade. Se você de hoje para amanhã decidir, Jesus morreu por mim, mas eu não quero saber de Jesus, Jesus vai te respeitar. Ele não vai colocar uma corda no seu pescoço para você seguir ele, não. O amor, ele tem que ser livre, senão ele não é amor. Entendeu? Então, por isso que existe o inferno. Por isso que Deus, não é Deus que joga a pessoa no inferno. É a pessoa mesmo que se coloca lá. Tá bom? Agora, se você, mesmo que você cometa um pecado, se você se arrepende de coração, tá? Não quero mais fazer aquilo e se confessa, tá? Aí sim, aí Jesus te perdoa. É o que ele conseguiu na cruz para você, é o perdão. Não é que você não vai mais pecar. Não, a Bíblia é bem clara. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Então, Jesus conseguiu para nós o perdão dos pecados. Mas você agora precisa se arrepender e viver uma vida de santidade. É o que a carta aos Hebreus fala. Viver em paz e buscar a santidade. Senão você não pode ver Deus. Porque ninguém pode estar na presença de Deus se não for santo. Por isso que existe o purgatório. Por que existe o purgatório? Se não existisse o purgatório, seria uma incoerência. Por quê? Porque você só pode entrar na comunhão com Deus se você for santo. Então, se você tiver algum pecado na alma, você não pode entrar no céu. Então, você tem que passar por uma purificação. É o que a igreja chama de purgatório. Purgar quer dizer limpar a alma, não é o corpo, porque o corpo já morreu. Então, por isso que existe também o purgatório. Então, um pouquinho de escatologia para você. Falei um pouco do inferno, um pouquinho do céu, e um pouquinho do purgatório. Não é a nossa aula de hoje, tá bom? Um santo da igreja, que é doutor da igreja, eu também quero fazer também uma aula sobre os doutores da igreja. Quem são os doutores da igreja? Por que tem esse título? Então, eu vou fazer uma aula também sobre isso. O católico deve aprender toda a sua fé, ok? Então, um santo doutor da igreja, chamado São Gregório de Nissa, que foi um padre da igreja lá do começo da igreja, olha só o que ele disse aqui e o catecismo coloca para nós. Doente, a nossa natureza, por causa do pecado original, precisava ser curada. Entendeu o que ele está explicando? Por causa do pecado, a nossa natureza ela ficou manchada, então ela precisou ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Entendeu o que ele está explicando? Havíamos perdido a posse do bem, era preciso restituir. Quem fez isso? O Cristo, Jesus. Aonde? Na cruz. Enclausurados nas trevas, olha só que forte, hein? Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos a luz. Quem é a luz? É o Cristo. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. É muito bonito os santos, né? Eles tinham uma profundidade teológica muito grande. Né? Cativos quer dizer o quê? Presos do demônio. Não é? Esperávamos um Salvador. Por isso que lá no Antigo Testamento todo esperávamos um Messias, que é o Cristo. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Muito bonito, né? Essas razões eram sem importância? Interrogação, ele coloca. Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la. Olha que bonito, né?
uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz. Muito profundo, teologicamente, o que São Gregório de Nissa está dizendo aqui. Não é? Nós esperávamos um libertador para poder o quê? Tudo isso que ele falou aqui, não é? E por quê? Porque nós estávamos num estado miserável e infeliz. Olha só como é que é grave o que ele coloca aqui. Né? E isso aí, quem foi que nos resgatou? O Cristo. Tá? Aonde? No madeiro da cruz. Tá bom? Esse é o parágrafo 457 do Catecismo da Igreja Católica. O parágrafo 458 diz assim: o Verbo se fez carne, de novo, ele coloca essa mesma expressão que está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Olha que lindo, gente. O catecismo é muito profundo, né? Para que a gente conhecesse o amor de Deus. Por isso que eu falo, né? Ninguém pode reclamar mais do amor de Deus, gente, porque Deus se rebaixou. O Verbo se fez carne, e na carne estragada, nossa carne humana. Por isso que eu já expliquei aqui que Jesus ele sentiu tudo que nós sentimos, a fraqueza humana, menos o pecado, diz a carta aos Hebreus. Tá? Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único, já explicamos sobre isso, ao mundo, para que vivamos por ele. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 9. Então, gente, Jesus é o Filho único do Pai, Deus enviou para que também nós vivamos por ele. Então, o cristão, você é cristão, você tem que viver por Jesus e para Jesus. Por mais que você ame todas as pessoas nessa vida, eu não estou falando que você não tenha que amar, tem, é um mandamento, amar ao próximo, você tem que viver por Cristo e para Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer, tá? Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro, São Paulo vai dizer. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para São Paulo era maravilhoso. Por causa de Cristo, tudo desprezei. Tudo considero como perda para poder ganhar a Cristo. Então, para São Paulo, depois que ele conheceu Cristo, o resto para ele não importava. Tanto que, humanamente, ele só perdeu. Mas, o que ele falou? Combati o bom combate e guardei a fé no final da vida. Então, você também, se você é cristão, não que você não tenha que amar, tem que amar a todos. Mas a sua vida, primeiramente, tem que ser Cristo. Tá, gente? Mas não é só falar. Falar é fácil. Eu já falei isso aqui. Acreditar em... eu creio em Jesus como Senhor da minha vida. O demônio também crê. Não como Senhor da vida dele. Mas o demônio também crê em Jesus. Ele falou lá para Jesus no deserto. Né? Salta daqui porque os anjos vão te segurar. Está escrito. Então ele também acredita. Agora, ele não vive. Ele não vive aquilo que a palavra de Deus manda. E nós, cristãos? Será que nós vivemos aquilo que Jesus está mandando? Como dizia o Padre Léo, né? Eu não vivo. Por isso que eu tenho calo no meu joelho, ele falava, né? E a gente também deveria... Você tem calo no seu joelho? Se você não tem, então você ainda não é um discípulo de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus tem calo no joelho. Eu não tenho, confesso a você. Eu preciso melhorar muito para ser aquilo que Jesus quer de mim. E você? Entendeu? Porque Jesus já fez a parte dele por nós. E você? Já correspondeu a esse amor de Jesus? Então, é para a gente pensar. Pois Deus amou tanto... Eu acho lindo esse texto. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, gente, isso aqui é muito bonito, mas é muito profundo. Tá? Você tem que crer, mas você também tem que viver de acordo com aquilo que você acredita. É o testemunho. Tá bom? Porque não adianta nada você falar da boca para fora, mas você não viver aquilo. Se você continua a mesma vida de antes, não adianta nada. Não adianta nada você estar lá na igreja, falando, pregando, você ser um catequista e você está vivendo uma vida errada.
Tá? Não estou falando que você não cometa pecados, que você não erre. Claro, todos nós. Não é isso. O negócio não é pecar, o negócio é permanecer no erro. Cometeu uma fraqueza, um pecado? Se arrependa, confesse, volte para Deus, busque o Senhor. Você não pode permanecer no erro. Errar, todos nós erramos. Errar é humano. Você não pode permanecer no erro. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 458. O parágrafo 459 diz assim, de novo, gente, o Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Então, o santo por excelência é Jesus. Vou repetir. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Então, por que o santo tal, ele se tornou santo? Por quê? Porque ele seguiu a Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. São Paulo vai dizer isso. Então, o santo, ele é santo por quê? Porque ele imita Jesus. E você? Você imita Jesus? Será que você imita Jesus? Aquela música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, que ao fim do dia você será muito mais feliz. Quem que faz isso? Ninguém. Nenhum de nós fazemos isso. Infelizmente. Não é o que a gente vê hoje. Eu vou partilhar uma coisa aqui com vocês. Eu estou decepcionado porque eu achei que essa pandemia nos faria mais humanos e mais amorosos. E não é o que eu estou vendo. Pelo contrário. A pandemia, que foi uma coisa que arrasou muita gente, né? Quantas pessoas perderam a vida, até inocentes, poderia ter colocado a gente para raciocinar sobre a minha vida. O que eu estou vivendo? O que eu posso melhorar para ser um bom cristão? Mas não é o que a gente está vendo. Estou falando só da guerra que está aí, não, tá, gente? Não estou falando só da guerra, não. Estou falando de nós mesmos cristãos. Do nosso comportamento, do nosso dia a dia, tá? Do nosso contra-testemunho, infelizmente. É duro o que a gente está falando? É duro. Mas o padre José Augusto já está cansado de falar. O padre Paulo Ricardo já está cansado de falar. O padre Léo falava isso antes de morrer. Dom Henrique Soares morreu falando isso. Infelizmente, nós não aprendemos com a pandemia. E o que é pior, a gente não aprende, vai vir coisa muito pior aí na frente. Não pense que vai melhorar, que o mundo vai melhorar, que não vai. Por quê? Por quê? Por que não vai? Porque a gente não aprendeu com essa pandemia e com outras coisas que a gente está presenciando no mundo. Infelizmente, a gente não aprendeu. Por quê? Porque a gente não segue Jesus, a gente não imita o modelo de santidade que é Jesus. Para nós, para as pessoas, é interessante imitar o artista, o cantor. Quem que se coloca o nome de filho hoje de santo? Que a igreja, inclusive, fala no catecismo que você deve colocar o nome de um santo no seu filho e na sua filha. Hoje se coloca o nome de quem? De quem que você coloca? Do artista, do cantor, do namorado, da namorada, e depois termina, igual eu vi um dia desse, um artista falando que como é que ia pagar a tatuagem da namorada que tinha terminado com ela. Primeiro, você não é para fazer tatuagem. A Bíblia fala que você não é para fazer tatuagem de nada. Tá? Mas a pessoa que faz de quê? Então, quer dizer, o mais importante é o quê? É imitar o modelo, Jesus. O nosso modelo é Cristo. É isso que os santos faziam. Tá? Mas, infelizmente, hoje em dia, a gente tem vários ídolos que não são Jesus. Infelizmente. Outro texto que eu gosto muito, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e recebereis o repouso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Eu acho lindo esse texto. Então a gente tem que aprender de quem? De Jesus. Sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo sobre vós. Então Jesus é manso, ou seja, não arruma briga com ninguém, e é humilde. O que está mais faltando no mundo hoje é a humildade. Tá? As pessoas não reconhecem nem os seus erros. Joga para cima do outro. Não é verdade? Estou falando de uma forma geral, gente.
É muito difícil você ver uma pessoa dizer, não, eu errei, realmente, e vai lá e pede desculpa, pede perdão. Não, prefere jogar a culpa no outro. É muito mais fácil, não é verdade? Não aprendeu com Jesus. E está dentro da igreja pregando. E aí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Veja, Jesus falou aqui no artigo definido e singular. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O e a. Artigo definido e singular, ou seja, o único. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Só Jesus, meu amigo. Então, se você está buscando em outro lugar alguma salvação que não é Jesus Cristo, você vai se danar. Eu tenho que falar isso aqui. Nós respeitamos as outras religiões? Respeitamos. Tá? Mas está bem claro, Jesus é o único caminho de salvação. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai o quê? Salvador, salvação. Não confunda salvação com intercessão. Pelo amor de Deus, gente. Jesus é o nosso único salvador, mas não é o nosso único intercessor. Não é. A Bíblia diz bem claro, o Espírito Santo intercede por nós. Então, Jesus não é o único intercessor. Ok? Antigo e Novo Testamento tem vários intercessores. Os anjos intercedem por nós, a Bíblia também diz. Tá? Você pede oração para o padre, para o pastor, então ele é um intercessor. Então, veja, ninguém vai ao Pai senão por mim. Salvação. O único que derramou sangue na cruz por nós foi Cristo. Agora, isso não quer dizer que ele é o nosso único intercessor, que nós não possamos pedir uns pelos outros. Podemos e devemos. Jesus não é ciumento. Não. Por quê? Porque tudo tem que passar pelo aval dele. Já expliquei isso aqui. Então, você pode pedir para qualquer santo, para Nossa Senhora. Por quê? Porque eles vão pedir para quem? Para Jesus. Tem que passar pelo aval de Cristo. Entendeu? Que é Deus. Entendeu? Então, que fique bem claro isso. Eu e o Pai, no Monte da Transfiguração, ordena. Ouvi-o, Marcos 9, versículo 7. Então, Jesus manda que a gente o ouça. Ouça. Tá bom? E não só ouvir, mas praticar. Tá bom? Mas para você praticar, você tem que ouvir. Como é que você vai ouvir se você não lê a palavra de Deus? Se você não vai à missa, ouvir a homilia, o padre explicar a Sagrada Escritura? Então, como é que você vai seguir Jesus se você não ouve? Então, você deve ler a Santa Palavra de Deus e também você deve ir à igreja, porque lá você vai ouvir do sacerdote a explicação da Palavra de Deus. Ok? E o padre, ele atua na pessoa de Cristo quando ele está explicando o Evangelho. Por isso que a gente deve fazer silêncio. O que mais a gente vê na missa é pessoas conversando, gente. Nessa hora é hora de silêncio, para você ouvir a palavra de Deus. O padre ali é como se fosse o próprio Cristo. Então, não é para você ficar conversando, batendo papo. Deixa você fazer isso depois da missa. Tá bom? Pois ele é o modelo das bem-aventuranças. Bem-aventurança, gente, quer dizer felicidade. E a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João, capítulo 15, versículo 12. Então, Jesus nos dá essa ordem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como que Jesus nos amou, gente? Aqui, ó. Então, o que é amar? É carregar a cruz. Entendeu? Amar não é ficar falando eu te amo. Não. Isso é amor de novela. Não é esse amor. Amor é muitas vezes você ter que, como Jesus fez lá, como dizia o padre Léo, você tem que armar um chicote. Botar todo mundo para fora, mas por amor. Jesus não bateu em ninguém. Expulsou todo mundo ali, mas não bateu em ninguém. Então, às vezes, você precisa até ser duro com algumas pessoas, mas por amor. Não por ignorância. Não. Você pode até corrigir uma pessoa se ela estiver precisando, mas com amor. Buscando o quê? Que aquela pessoa tome emenda e volte para o bom caminho. Sem esquecer de que você também é um pecador. Entendeu?
Então, amar é isso. Amar é você carregar a sua cruz junto com o outro. Ajude o outro a carregar a cruz. Entendeu? Não é esse amor de novela aí. Mal se conhece, já eu te amo. Convive com a pessoa. Você quer conhecer uma pessoa? Conviva com ela. Então não existe esse amor de novela. Amor à primeira vista. Claro que não existe amor à primeira vista. Amar, gente, é uma decisão. Tá? Amar é uma decisão. Não é um sentimento. Tá? Um sentimento ele pode passar. O sentimento é como se fosse um prazer. O prazer. Por que hoje aí se fala-se muito em prazer? Porque prazer é uma coisa passageira. Então, amar é dar-se. Sabia disso? Esse é o amor. O amor ágape, o amor que vem de Deus. Não estou falando desse amor do mundo, não. O amor erótico, que é o que os antigos chamavam de eros, né? Por isso que fala de erotismo. Não, não é isso que eu estou falando. Do amor ágape, o amor que vem de Deus. Esse amor que eu estou falando. E que a gente também tem que amar o próximo, como Jesus está mandando aqui. Como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Aqui. Na cruz. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. Olha aí, aquilo que eu falei, tá vendo? Então, para você seguir Jesus, você tem que se ofertar. E se ofertar quer dizer o quê? Largar a vida velha de pecado. Você pode ter vivido a vida toda errada. Mas hoje, se você decidiu, não, hoje eu vou seguir a Cristo. Aquilo que São Paulo fala, o homem velho acabou. Agora eu sou um novo homem. O que era velho. Você já percebeu que Jesus nunca falou sobre a vida passada de ninguém? Nem de um pecador? Pegue a Bíblia, os 4 evangelhos, e leia, vê se Jesus pergunta sobre o passado de alguém. Jesus nunca perguntou. Nunca. Até mesmo de pecadores. A adúltera, né? A própria Maria Madalena, que era uma pecadora, na qual Jesus tirou 7 demônios. Jesus nunca chegou para ela e falou, botou o dedo na cara dela e falou, você é isso, porque você fez isso. Não. Jesus nunca fez isso. Porque o que vale é daqui para frente. O que você fez para trás, ficou para trás. Se arrependa, confesse. Tá? Tudo que você fez de errado, você tem que se arrepender primeiramente e se confessar. Tá? Aí, agora, esquece. Tudo aquilo de errado que você fez foi apagado. O sangue de Cristo lavou, apagou. Aí sim, é onde valeu o sacrifício de Jesus na cruz. Aí sim, é para isso. Tudo aquilo que você se arrependeu e confessou, gente, não vai aparecer nem no juízo final, sabia? A igreja ensina isso. Agora, aquilo que você não se arrependeu e não confessou, vai aparecer no juízo final, diante de todos. Aí é que eu quero ver, aí que a onça vai beber água. A cobra, né? A onça, não sei. Então, gente, é para a gente pensar. Então, esse é o parágrafo 459. O 460 diz assim: o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. Senão a gente faz uma interpretação errada. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Isso não quer dizer que nós seremos Deus. Não, não é isso. Deus é Deus, a criatura é a criatura. Nós não somos deuses e nem Deus. Pelo contrário, somos criaturas limitadíssimas. Agora, quando ele fala aqui, participantes da natureza divina, quer dizer o quê? Comunhão com Deus. O que é o céu? Comunhão com Deus. Então, se a gente viver uma vida correta aqui nós já vamos experimentar essa comunhão com Deus, e depois que a gente morrer no que a gente chama de céu, a nossa comunhão vai ser muito mais plena, muito mais poderosa, vamos dizer assim. E outra coisa, tem também o que a igreja chama de méritos, ou seja, galardão. Quanto mais você amou a Deus nesse mundo, mais você vai ter no céu glória. A igreja ensina isso. A Bíblia também fala sobre isso.
Porque senão, gente, Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Deus é justo. Veja bem, você que viveu a sua vida toda para Deus e aquele que viveu uma vida toda errada, mas no último momento ele se arrependeu, Deus o salvou. Ele não pode ter a mesma glória no céu do que você que viveu a vida toda correto. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que foi ladrão a vida toda, assassino, se arrependeu em último instante. E aquele que foi fiel a Deus, né, 100%, vivia ali para Deus, ajudando, amando a Deus, amando o próximo, e morreu santo. E aquele que viveu a vida toda errada e se arrependeu como bom ladrão. Vamos dar um exemplo do bom ladrão. Vamos dar um exemplo bem prático. O bom ladrão e a Virgem Maria. Uma pessoa que viveu 100% para Deus. A Virgem Maria e o bom ladrão que se arrependeu ali no último instante. Os dois estão no céu, diz a igreja. Então, que Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus fala para o bom ladrão. Então, a Virgem Maria e o bom ladrão estão no céu. A igreja garante isso. Agora, eles não têm a mesma glória no céu. Lógico que não. Eles estão satisfeitos? Estão. Quem não quer estar no céu? Tem até, não sei se é o Padre Léo que falava, né? Nem que seja no último lugar, eu quero entrar. O importante é entrar. Mas, veja, o céu ele tem níveis de glória. É isso aqui que é o que o catecismo está dizendo. Tá? Você vai participar da natureza divina quanto mais você amou a Deus, quanto mais você serviu a Deus. Entendeu? Então, a Virgem Maria no céu, ela tem uma glória muito maior do que o bom ladrão. Porque o bom ladrão se salvou no último momento. Já a Virgem Maria viveu a vida toda para Deus. Então, quanto mais você amar a Deus, mais glória você vai ter no céu. Entendeu? Então, por isso que é importante você se converter o mais rápido possível. Isso aí se chama méritos. Tá? Isso a Bíblia está cansada de falar. Você vai ser julgado com aquilo que você fez de bom ou de mal enquanto você estava aqui neste mundo. E quanto mais bem você fizer aqui, mais glória você vai ter no céu. Entendeu? É isso. Mas não quer dizer que você vai ser Deus, não. Criado. E nem anjo. Muita gente fala, virou anjinho. Ninguém vira anjo, gente. Anjo é anjo, criatura é... Não, o anjo também é criatura. Mas ser humano é ser humano, anjo é anjo. Então ninguém vira anjo. Nem criança, né? Meu filho morreu, foi para o céu, virou anjo. Ninguém vira anjo. Tá? Não ensine coisa errada para o seu filho. Tá? Você não vira anjo. Ninguém vira anjo. Tá? Nós seremos como os anjos de Jesus. Ou seja, não vai ter casamento, isso aí eu já falei aqui. Mas nós não nos transformaremos em anjos, com asinha e tudo. Isso aí é uma simbologia. E os anjos também nem têm asas, também é simbólico. Anjos são espíritos. Ok? Então é importante a gente entender essas coisas. Por esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem. E o Filho de Deus, filho do homem. Essa expressão filho do homem é o Messias, o profeta Daniel que fala, Ezequiel também fala, os profetas, todos eles falavam, né? O Messias seria o filho do homem. Por quê? É o filho de Deus, também filho do homem. Por quê? Porque Jesus é o Messias, ele seria ao mesmo tempo Deus e homem, da descendência de um homem, que é Davi. Por isso que fala Jesus, filho de Davi. Ok? Então, era uma simbologia do Messias, tá bom? É para que o homem, entrando em comunhão, olha aí, tá vendo? Entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina. Então, você não é Deus, você é filho de Deus por adoção, por causa de Cristo. É isso que o catecismo está ensinando. Se torna, então, filho de Deus. Olha aí, tá vendo? Isso aí acontece no batismo. Já explicamos sobre isso, fizemos um vídeo só sobre isso. Isso quem explica é um outro santo, doutor da igreja, que é Santo Irineu, ok? Que foi proclamado santo doutor pelo Papa Francisco. Agora, só o Papa pode dizer que um santo é doutor da igreja, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Nos fazer Deus em que sentido? Comunhão com Deus, entendeu? Então, quando você estiver diante de Deus, você vai poder contemplar a face de Deus. É isso que ele está dizendo. Não quer dizer que você será Deus. Ninguém pode ser Deus. Tá? Isso aí também dizia Santo Atanásio, São Tomás de Aquino, tudo doutor da igreja, gente. Todos santos mesmo que estudaram profundamente a fé católica. Tá bom? O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes da sua divindade,
assumiu a nossa natureza para que aquele que se fez homem, dos homens fizesse deuses. Veja, essas palavras dos santos doutores da igreja têm que ser bem compreendidas, tá? Não quer dizer que nós seremos deuses, não. Por quê? Nós, é aquilo que eu expliquei, porque nós teremos comunhão com Deus, ok? Porque nós estamos na presença de Deus, tá? Então, eles usavam essas expressões aí. Mas não quer dizer que nós somos Deus ou deuses, não é isso, tá? Quer dizer o quê? Comunhão. Foi isso que eles explicaram aqui, tá? Que todo aquele que segue a Cristo vai ter comunhão com Cristo, já aqui nessa vida e lá no céu. Foi aquilo que eu expliquei aqui, tá bom? Então, é importante a gente entender essas coisas. Não a gente vai falar, então ele está falando que nós seremos deuses. Deus, não. Ninguém pode ser Deus. Deus é único, absoluto, ok? É comunhão com Deus, nesse sentido, tá bom? E aí vem a questão da encarnação. Encarnação é isso que eu estou explicando, ou seja, Deus que se abaixa, tá? É o maior mistério da nossa fé junto com a Páscoa, com a ressurreição. Porque é aquilo que eu expliquei, gente, um Deus se fazer homem é uma coisa inconcebível, tá? Porque Deus é um espírito perfeito. Então, 461 vai dizer assim: retomando a expressão de São João, o verbo se fez carne, João 1,14, a igreja denomina encarnação, ou seja, Deus que se fez carne. Deus se encarna, numa carne humana, ok? O fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Foi aquilo que eu expliquei. Tá? Ele só poderia nos salvar se ele fosse homem, porque foi o homem que pecou. Então, por isso que Jesus tinha que ser homem. Só Deus também não salvaria, porque foi o homem que pecou. Então, Jesus tinha que ter as duas naturezas, humana e divina. Tá? Em um hino atestado por São Paulo, a igreja canta o mistério da encarnação. Então, olha que texto belíssimo de São Paulo aos Filipenses. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando-se semelhança humana e achando em figura de homem, humilhando-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Esse texto é belíssimo, belíssimo. Não tem nem o que comentar, gente. Eu penso que está muito claro aqui. Jesus, que era Deus, se abaixou e fez homem para nos salvar. E morreu na cruz. Tanto que São Paulo vai dizer, maldito aquele que é suspenso na cruz. E Jesus se fez maldição no nosso lugar, que era para cada um de nós estar ali. Jesus foi no nosso lugar. Até onde vai o amor de Deus? E às vezes nós não damos valor. Infelizmente. Então, esse é o parágrafo 461. O 462 diz assim: a Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Olha aí, é um mistério. Então, a encarnação é um mistério. Tá? Por isso, ao entrar no mundo, Jesus afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda. Então, aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento de animais, é tudo uma simbologia. Deus não agradava em nada daquilo. Até porque o animal não tem alma. Então, como é que um animal ia expiar o pecado de algum? Então, aquilo ali era só um simbolismo do verdadeiro sacrifício que seria Jesus. Agora sim, Deus fez o sacrifício por nós. Então, aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento é tudo simbologia, não valia de nada. Inclusive para nós cristãos. Para os judeus ainda valia alguma coisa. Tá? Mas para nós cristãos, não serve de nada aquilo. O sacrifício verdadeiro é o sacrifício de Cristo. Entendeu? Tu, porém, formaste-me um corpo. Olha aí, Deus, Jesus pedindo para Deus. Formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios, que é aqueles que os judeus faziam no Antigo Testamento, pelo pecado, não foram do teu agrado. Olha aí, então Deus não se agradava daquilo ali. Por isso que o profeta Oséias vai dizer lá, Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Então, aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento é tudo uma prefiguração só, é uma simbologia. Por isso que hoje nem pensar em fazer nenhum sacrifício. Jesus já fez por nós.
Não estou falando das nossas penitências, não, tá, gente? Estou falando daqueles sacrifícios que os judeus faziam, de animais, sacrificar animais, nada disso, não precisamos nada mais disso. Jesus já fez o único e verdadeiro sacrifício que nós renovamos em toda a Santa Missa. Já fiz três vídeos sobre isso. Tá? Por isso eu digo, eis-me aqui, olha, Jesus falando para o Pai, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículos de 5 a 7, e o Salmo 40, versículo de 7 a 9. Olha que bonito, né? Esse texto da carta aos Hebreus é belíssimo. Jesus conversando com o Pai. Dá-me um corpo para me fazer a tua vontade, ou seja, salvar o mundo. É muito bonito, né? É muito bonito. E o 463, que é o nosso último parágrafo de hoje, diz assim: a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Então, amigo, se você não acreditar nisso, você está cometendo um grave erro. É tão grave quanto você não acreditar na ressurreição, porque para você acreditar na ressurreição, você tem que acreditar na encarnação, ou seja, que Deus se fez homem para te salvar. Por isso que houve muitas heresias que negavam que Jesus fosse Deus e que Jesus fosse homem. Nós vamos ver isso nos concílios da igreja. A igreja teve que combater isso tudo. Tá? Nisto reconhecereis o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 2. Olha que pesado isso, gente. Todo espírito que confessa que Jesus veio na carne, ou seja, se encarnou como homem, é Deus, mas é homem, é de Deus. Esta é a alegre convicção da igreja desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. Isso está onde? Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, amigo, Jesus se manifestou na carne. Porque senão, gente, ele não pode salvar. Se Jesus não é Deus, se Jesus não é homem, ele não pode ser o Salvador. Por isso que ele está dizendo aqui, que é grave você não acreditar nisso. Então, esses que ficam falando aí que Jesus é uma luz, que Jesus é uma grande pessoa, mas não diz que Jesus é o Filho de Deus que se encarnou para nos salvar, meu filho, foge dele, porque não está pregando a verdade. Não adianta nada você falar que Jesus foi um grande homem se você não acreditar que ele foi homem e Deus para te salvar. Tá? Não adianta, gente. Não adianta a gente querer colocar Jesus como... Jesus era maravilhoso, né? Jesus era um homem maravilhoso que não falava, vamos dizer assim, era bonzinho demais. Jesus era muito bom, realmente, concordo com você. Mas ele falou lá, só Deus é bom. E eu já falei aqui, meteu o chicote lá no templo, lá, não bateu em ninguém, mas expulsou todo mundo ali. Tá? Muita gente até diz que Jesus teve um pecado de ira. Não, Jesus não teve um pecado de ira. É uma justiça divina. Tá? Jesus estava sendo justo. Estava fazendo da casa do pai dele uma casa de oração. Então, muito cuidado com o que a gente prega sobre Jesus. Ok? Jesus perguntou para Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? Isso aí ele pergunta para a gente. E vocês? Quem sou eu para vocês? Então, você deve falar, para mim, Jesus é o Senhor, é meu Senhor e Salvador, que veio na carne, se encarnou no seio da Virgem Maria para me salvar. Por isso que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é homem e Jesus é Deus. Então Maria não é só mãe do Jesus Deus, nem do Jesus homem. Jesus é uma pessoa só, mas ele tem as duas naturezas. E Maria é a mãe do Jesus homem e do Jesus Deus. Não tem como separar a pessoa de Jesus, não. Ele é uma pessoa divina com as duas naturezas, humana e divina. Ok? Então, gente, paramos então no parágrafo 463. Na próxima aula, nós vamos continuar sobre Jesus Cristo, tá bom? Eu creio que mais uma aula a gente termine, pelo que eu estou vendo aqui. Eu acho que dá para terminar. Eu acho que dá. Vou tentar. Não sei. Se não der,
Tá? Na próxima aula, a gente vai abordar Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha aí. Então, gente, na semana que vem, nós vamos estudar, então, as duas naturezas de Jesus. Tá? Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, é aquilo que eu falei aqui. Se a gente não acreditar nisso, a gente está perdido. Por quê? Ele não é o Salvador. Para salvar o mundo, ele tem que ter as duas coisas. Nem só homem e nem só Deus. As duas coisas. A humanidade e a divindade. Então, nós vamos ver isso, se Deus quiser, na próxima aula. Tá bom? Com a graça de Deus. Então, eu agradeço a vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Tá? E, se Deus quiser, no nosso próximo vídeo, a gente vai poder abordar mais sobre esse tema. Também peço a vocês aí o like, peço a vocês aí que compartilhem esses vídeos e chamem mais pessoas, gente, para aprender a nossa fé cristã católica. Muita gente ainda não conhece Jesus Cristo, ok? E a gente precisa proclamar o senhorio de Jesus na nossa vida. Amém? Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, a Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.